Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, sua esposa Ruth e todos que o acompanham. E também ao reverendo José Hernandes e todos os ministros, colaboradores que se encontram ali nesta reunião de hoje, terça-feira, 24 de outubro deste ano 2023. E também a todos os irmãos que estarão recebendo lá em Honduras o nosso irmão Andrés Cruz Gallegos e também em El Salvador, onde ele estará visitando-os, e também os irmãos onde o reverendo Jesus Barrulheta estará também tendo uma série de atividades nessa semana, e em todos os lugares onde também estiverem reunidos hoje e estarão reunidos também durante a semana. Também na semana, ou seja, já amanhã também ali em Concepción terão a reunião geral ali com o reverendo José Hernandes, onde se encontra nosso irmão Miguel. Depois também terá reunião nosso irmão Miguel lá, na congregação que pastoreia o reverendo Moisés Figueroa, ali em Santiago. Isso seria na quinta-feira. Na sexta estará com o nosso irmão Sérgio Aguilar, lá em Valparaíso. E sábado e domingo estará com o nosso irmão reverendo Patrício Lara, lá em La Florida, Santiago, Chile, onde pedimos a Deus que os abençoe, a todos ali no Chile, com a presença do missionário Miguel Bermudes Marim, e seja abençoado todo o povo de Deus lá no Chile, e cresçam no conhecimento do seu programa correspondente a este tempo final, e também em todos os lugares onde estarão tendo reuniões durante essa semana. Nos diz no livro do Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, e daré mis dos testigos que profeticem por 1260 e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de silício. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém lhes quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Assento de misericórdia. Podem sentar os que estão em pé. Nos diz no livro dos selos, na página 237, diz: há 7 selos que sellan este livro. Que selam este livro. Agora, depois que 7 selos são completados, encontramos em Apocalipse, capítulo 10, que há 7 trovões misteriosos que João ia escrever, mas foi proibido escrevê-los. No tempo desses trovões, encontramos Cristo, o anjo forte, descendo com o arco sobre sua cabeça, e colocando seus pés sobre a terra e o mar, e jurando que o tempo se acabaria nesse tempo. E escreve a intercessão. Depois encontramos na revelação dos selos que o Cordeiro tinha deixado sua obra de mediador como intercessor, e tinha vindo para reclamar seus direitos, tudo o que tinha redimido pela sua morte. Ou seja, que com a vinda desse anjo forte, de Apocalipse 10, com o livro em sua mão aberto,
já nos mostra que essa obra de mediador, de intercessor, tinha cessado, tinha terminado. E ao lado também aí escreve os trovões, fim do tempo. E passamos ao livro de citações, na página 51, parágrafo 441 diz, veja aqui, olhei aqui, e os quatro animais, e cada um deles tinha 6 asas ao redor dele, e elas voavam, e etc. E elas tinham olhos fora, dentro e por trás. Isso falava da sua inteligência. Elas sabiam o que era, o que é e o que virá. Porque elas estavam ali no assento, tão perto dele, ao grau que elas nem sequer eram humanas. Apocalipse 3 escreve aí, guardas do trono. Vamos a Apocalipse 3, versículo... Apocalipse capítulo 3, versículo 1 em diante diz: ao anjo da igreja de Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante. E confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Será vestido com vestes brancas, isso são teofanias, as teofanias. E confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vem aí na Bíblia, em confessarei seu nome, do lado ele escreve, desenha uma estrela de Davi. Agora continua dizendo aqui onde paramos, no livro de citações, página 51, parágrafo 441. Continua dizendo, guardas do trono, não guardas do templo. Os guardas do templo são os 144 mil, mas estes são os guardas do assento de misericórdia, os guardas do trono, o trono, ali mesmo. E desenha uma estrela de Davi e escreve Apocalipse 11, versículo 3. Ali mesmo ao lado de Deus. Criaturas viventes, próxima coisa a Deus. E em cima escreve assento de misericórdia. Em pé ali, a inteligência delas. Elas sabiam o que era, o que é, o que virá. Elas tinham olhos do lado de fora. Ensinava que elas podiam ver o que estava por vir. Olhos dentro, sabe toda coisa hoje. Olhos nas costas, o que sabe o que é e o que virá. Refletindo através das eras da igreja, quem era, o que é e o que há de vir. Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E passamos à página 325 do livro dos selos, onde nos diz,
Se não há altar de sacrifício no céu, então, onde está colocado o sacrifício pelo pecado, o cordeiro, tem que haver um lugar onde está colocado o cordeiro morto, onde está o sangue. Agora, o incenso era o perfume perfumado que queimavam, o qual a Bíblia diz que são as orações dos santos. Se não há sacrifício sobre o altar, então as orações não podem ser recebidas. E ele escreve ali, se não há sangue no altar, as orações não chegam. Somente por meio do sangue sobre o altar do sacrifício é possível que as orações cheguem a Deus. E aí escreve Apocalipse 8, do 1 ao 5. E em Apocalipse capítulo 8, aí vemos, diz versículo 1, quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu como por meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E escreve Apocalipse 14, versículo 18, e Apocalipse 11, do 3 ao 7. E em Apocalipse capítulo 14, versículo 18 diz, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e chamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, lança tua foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. Agora vejam vocês aqui o que nos fala desta página 325, onde nos diz que as orações não chegam ao altar se não há sangue ali. E vejam, nessa página 273, onde nos mostra ali o nosso irmão Branham. Vamos ler desde a página 273 em cima diz, isso exatamente deve fazer também o Elias do dia presente, quando vem à igreja de hoje, restaurá-los outra vez à fé original. Não posso ver como vão evitar. Será para voltá-los à palavra verdadeira. Ele escreve ali restauração. Agora, se você quer ver os cadáveres, vejamos aqui em Apocalipse 19, depois que a palavra os matou. Recordem que Apocalipse 11 é o mesmo que Apocalipse 19, como ele nos escreveu em vários lugares. E começa a citar a Escritura, e estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é chamado Verbo de Deus. Seguiam-nos os exércitos que estão no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Da sua boca, como da boca de Deus à boca de Moisés. E ele as regerá com vara de ferro. Ele escreve vara de ferro. E escreve também do lado da boca de Deus à boca de Moisés. Ele mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E recordem o Salmo, esse Salmo 2. Vamos ler ali o que nos diz este Salmo. Salmo 2.
Versículo 9 diz: Tu os regerás com vara de ferro e tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. O que é que nos diz aí? Em Apocalipse 2, versículo 26, onde nos diz: Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Ou seja, lhe dará a segunda vinda do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, continuando, lendo, diz: E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então vi um anjo, agora ele vem ferindo, e a quem está ferindo? A Jezabel e a Acabe, o falso profeta, que estava no sol. E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Aí desenha uma pedra angular e as eras em cima, circula a pedra angular e raios. Vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19, 13 ao 17. Ele ali os entrega para que as bestas e as aves os comam. Agora, note aqui no outro capítulo: E foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome, com mortandade e com as bestas da terra. Apocalipse 6, 8. A igreja jezabelina, seu corpo será comido pelas bestas da terra, pelas feras da terra. E escreve no espiritual. Igual como aconteceu com Acabe e Jezabel no natural, acontecerá com eles no espiritual. A igreja. Por isso ele escreve o espiritual. Vem o que eu quero dizer? Elias foi profeta nos dias de Acabe e Jezabel no natural. E o mesmo está prometido que acontecerá, segundo assim diz o Senhor. Segundo assim diz o Senhor na palavra, para com a Jezabel espiritual. É o ministério do seu espírito. Escreve forma espiritual. Mesmo que Elias em seu dia foi vindicado perfeita e profundamente, ele não pôde voltá-los à palavra. Correto? Elias fez tudo o que soube, mostrou sinais e maravilhas, e com tudo isso, riram dele. Farão o mesmo com esta forma espiritual. Ele não pôde torná-los à palavra. Agora, igreja, escutem bem vocês que vão estar confundidos com isto. Agora vejam ele aí no quarto selo. Fala que estão confundidos com isso, que estariam confusos com isso. E em perguntas e respostas, em uma das perguntas, ali, também dizem que estão confundidos. Alguns estamos confusos com isso. Vamos buscar aqui rapidinho essa parte onde ele aí nos fala, nos lê essa pergunta. Isso está na 408. Pergunta número 17 diz: Irmão Branham, é o sétimo anjo com o espírito de Elias, o mesmo Elias enviado aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio da tribulação depois do rapto? Alguns estamos confusos com esse ensinamento. Vejam, aí, já ele estava falando nessa mensagem do quarto selo, que iam as pessoas a se confundirem desse ministério de Elias em sua quarta manifestação com o ministério de Elias em sua quinta manifestação, que seria para os judeus. Ele aí responde e diz: não é o mesmo. São dois homens diferentes.
Eliseu que veio na forma ou lugar de Elias não foi Elias. E quando o espírito de Elias veio sobre um homem chamado João Batista, também não foi Elias. E o homem, o sétimo anjo, o mensageiro enviado ao final da era de Laodiceia, não será Elias literal. Será o melhor um gentil ao seu povo. Então, o espírito de Elias vindo, nessa ocasião, a essas pessoas será um judeu. Porque sempre a pessoa é enviada ao seu próprio povo. Essa é minha revelação. E ele escreve, o quinto Elias é igual, será um judeu. E aqui ele diz, a igreja ali, agora, igreja, escute bem vocês, que vão estar confusos com isso. Dos milhões que houve na terra, nos dias de Elias, quando Acabe e Jezabel estavam reinando, sendo eles o tipo do antitipo de hoje. Dentre esse mundo inteiro, somente haviam 700 salvos pela pregação de Elias, correto? Exatamente. E Elias não conheceu nem o primeiro. Ele cria que era o único salvo, até que Deus lhe abriu um dos selos. Ele mostrou os mistérios do livro e que tinha 700 que nunca tinham rendido culto a esses credos desse dia. Agora captem essa revelação tão grande aqui. Deus lhe abriu seu livro e Deus abriu seu livro a Elias e disse, espere um momento, filho, eu tenho 700 colocados por aqui e por ali que têm seus nomes escritos no livro desde antes da fundação do mundo. São meus. Agora, aí, vejam, aí escreve João viu. Deus lhe abriu um selo, por isso João estava tão regozijado. Como vimos na outra noite, ele devia ter visto o seu nome escrito. Elias tinha pregado, tinha feito tudo o que sabia e ainda riam dele. E diziam todo tipo de blasfêmia. Diziam, tu és a causa de todo este mal. Tu és espiritista. Tu causaste que nos chegasse todo este mal. Tu és o culpado. Tu és culpado. Jezabel até tentou cortar-lhe a cabeça, correto. Todo mundo estava contra ele. Então ele disse, Senhor, eu fiz tudo o que me mandaste fazer. Fiquei exatamente em tua palavra. Quando tu me disseste algo, eu era, sem temor. Eu me apresentei diante do próprio rei dos demais e disse, assim diz o Senhor. E tudo o que lhes disse aconteceu. E agora aqui estou, o único que ficou. E até querem me matar. Deus disse, vou abrir um dos selos. E ele escreve o quarto selo e te mostrar algo. E aí ele mostrou algo. E aí ele escreveu algo porque mostrou algo aí. Veja, eu ainda tenho 700 que não dobraram o joelho a esses credos, nem se uniram a essas denominações. Há 700 prontos para o rapto. E disse ao seu profeta, ao qual sempre revela sua palavra por meio das Escrituras, eu ainda tenho 700 nomes preparados dessa geração. E ele escreve, pentecostal. Eles não dobraram o joelho, como diríamos esse dia, a nenhuma organização religiosa. Há um lugar onde ele escreve desses 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal e coloca que são, e é igual a, os 144.000 judeus. Agora vejam na pergunta que fazem referente a isso. Vamos buscá-la aqui, que está na página 412. A pergunta número 20 diz, você quis dizer que foram 7.000 ou 700 os que não dobraram o joelho a Baal? E ele responde, eu quis dizer 7.000, me perdoe. E vocês, amigos, aí escutando essa fita, eu não quis dizer assim. Eu sou ministro do Evangelho e preguei tantas vezes sobre isso. Eu sabia que foram 7.000, mas disse 700. O problema foi porque não li diretamente das Escrituras. Isso me veio à mente enquanto estava pregando. E disse 700 ao invés de 7.000. Eu cometo erros desse tipo todo o tempo, porque sou um pouco torpe. Me perdoe, não quis dizer assim. Agora, continua dizendo ali,
Eles não dobraram o joelho, como diríamos nesse dia, a nenhuma organização religiosa. Vê você o que digo? Então, tem que ser. E é de acordo com a palavra. Quando o homem chega à cena, será um profeta tão certo como estou em pé neste púlpito. Ele ficará corretamente com a palavra, não se desviará para agradar a ninguém, nenhum credo, etc. Será uma pessoa que gosta o ar livre e o deserto, como foi Elias e João. Odiará as mulheres imorais e lhes dará duro. Assim fez Elias e também João. Estará reto com a palavra. Estará contra as organizações. Organizações? E aí, cita a escritura de Mateus, capítulo 3, diz, e não penseis que basta dizer, temos por pai Abraão. Eu vos digo que dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Estava buscando aqui, também tenho outro livro aberto. Nessa página 274, e onde diz no parágrafo, Deus lhe abriu um selo, por isso João estava tão regozijado como vimos na outra noite, e ele deve ter visto seu nome ali, aí ao lado esquerdo na margem escreve nome, livro, ou seja, seu nome no livro, e desenha uma pedra angular e as eras, para que não me passasse esse escrito aí. E também no parágrafo, no penúltimo parágrafo, diz, o único que ficou e até querem me matar aí do lado, escreve Apocalipse 11, do 1 ao 19, 7, do 1 ao 17, 14, do 1 ao 9, 10, do 1 ao 11, 1, 19, do 11 ao 21, Romanos, escreve Romanos 11, de 1 ao 12, e 11, do 15 ao 29. Aí, confirmar essa partezinha aí. Agora continua dizendo, na página 275, diz, onde paramos aí nessa escritura, amigos, aí o tem. Aqui está o quarto selo aberto. Ele escreve do lado um selo predito e escreve o quarto selo aberto. Os cavaleiros dos 4 cavalos são revelados, ao meu melhor entendimento, tudo isso é o que aconteceu na terra. No próximo selo veremos o que acontece no céu e as almas debaixo do altar. Vimos tudo com relação a estes 4 selos. Amanhã mudamos a cena da terra para ver onde João olhou para cima e viu as almas debaixo do altar, o altar do sacrifício. Depois de amanhã, pela noite, veremos o juízo que cai. Ele escreve juízo. Agora eu não sei o que significam estes selos que nos restam pela frente. Apenas os li como vocês fizeram também. No domingo pela noite, nos corresponde ver o silêncio que houve por meia hora. E escreve meia hora de silêncio. Há algo que aconteceu nesse tempo. Estou sob a expectativa de que ele revelará. Ele fará. Estou confiado que ele fará. Escreve Apocalipse 19 e veja o que continua dizendo. Tivemos que tocar diferentes escrituras como Apocalipse 19 para mostrar que a vinda de Cristo aniquilará o anticristo. E ele desenha aí uma flechinha para, ou seja, apontando Apocalipse 19 e uma flecha para o escrito da meia hora de silêncio. E ele tinha dito, há algo que aconteceu nesse tempo. Vejam o que acontece nesse tempo da meia hora de silêncio, a vinda do Senhor. E das coisas que estará ocorrendo será que aniquilará o anticristo com sua vinda, com essa pedra não cortada por mãos.
Agora recordem que o anticristo é um homem. É esse espírito do inimigo que vem encarnado, que vem ungindo um homem, o qual nos diz na página 146 do livro dos selos, embaixo, e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Agora vimos nessas escrituras como Deus está nos mostrando que com a vinda do anjo forte, a vinda de Apocalipse capítulo 10, com o livrinho aberto em sua mão, já o tempo de intercessão de redenção no céu, sob a dispensação da graça, termina e Deus já então está mostrando ali que sob esse propiciatório, onde ele nos falou em Apocalipse capítulo 4, parte 2, que vem um novo propiciatório, e onde ele nos mostrou, aqui no livro dos selos, que onde a misericórdia é nos ministérios de Moisés e de Elias, na página 369 do livro dos selos, onde nos diz. Agora notemos nos dois versículos de Apocalipse 6, ou seja, o que acontecerá com os que zombaram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivente. Esses profetas estarão ali e farão todo tipo de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra da qual antes tinham zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro, ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra, e agora aí estava a palavra encarnada. Eles tinham zombado grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Diz o anjo de Jesus, Moisés e Elias. Por que não se arrependeram? Não puderam. Era muito tarde e eles conheciam muito bem o castigo que os esperava. Tinham ouvido tudo isso. Agora recordem que eles, ou seja, os que estarão encarando todas essas coisas, estão escutando e estão ouvindo, e pela forma em que falam, e indiretamente vamos dizer que debatem e tudo, é porque escutam. E vejam, sem perceber, eles estão encarando essas coisas que estão sendo faladas neste tempo final, onde Deus está nesse propiciatório, nesse assento de misericórdia, dando assim misericórdia por última vez, e vejam o que ocorre, e chegam então a uma parte onde já estou buscando aqui o lugar que é. Veja aqui mesmo na página 276, onde nós nos estivemos na 275, mas veja na 276, embaixo, já aí terminando, diz: há pessoas lá ainda igual que vocês, mas esse sistema que mata é o espírito anticristo que os faz chegar ao ponto onde não escutarão a verdade. Vejam, e aí ele escreve: o espírito do anticristo não os deixará ouvir a verdade. E já quando chegar a esse
ponto, a esse nível, que nem sequer estiverem escutando, porque, vejam vocês, quando a pessoa sabe que até escutam, quer seja para zombar, quer seja para criticar, quer seja para rir, para zombar, quer seja para o que for, mas estão escutando. Vejam, até há tempo para eles, porque ainda não ocorreu isso que eu vou ler para vocês. Vejam, e pelo que Deus esteve nos mostrando, enquanto há esse alerta de que o que vem é tão duro, e enquanto há esse alerta para que, se não entendem, melhor que se calem. E se ainda há esse alerta de que melhor continuem ouvindo, escutando então as mensagens e fiquem quietos, enquanto Deus continue pressionando sobre isso, há oportunidade, porque Deus não deseja que ninguém se perca, que ninguém seja apagado do livro da vida, que ninguém tenha que passar pela tribulação. Mas sabemos que há pessoas que não terão essa oportunidade, mas haverá outras que sim. E por essas é que Deus ainda está fazendo esse chamado. Porque, vejam, o grupo do irmão Branham vai entrar. E isso quer dizer que tem que entrar por meio desse propiciatório e obter assim a misericórdia de Deus e obter a fé de rapto. Se para o grupo do nosso precioso irmão Branham, liderados por José, seu filho, há oportunidade, quanto mais para os que estiveram nesta trajetória e chegar até aqui. Talvez foram enganados alguns por alguns líderes, outros estão confusos, os próprios líderes confusos em certas coisas que não compreendem, mas que ainda ver Deus falando misericórdia. Nesta etapa onde estamos, irmão, é momento de que você reflita e veja que Ele está chamando-os ao arrependimento, e seja você uma pessoa que diga: falhei, Senhor, me perdoe, e se colocar na estrada, se colocar em marcha, porque vejam que a noiva ali, houveram uns, os de trás dizem que estavam como saindo do passo, e ele chamou a atenção. Agora, vocês não veem isso? Que é o Espírito de Deus chamando a atenção aos que pertencem à noiva? Agora, antes que ocorra isto, vejam essa parte aqui, onde ele diz, há pessoas lá, ainda página 276, há gente ali ainda igual que vocês, mas é o sistema que mata, é o espírito do anticristo que os faz chegar ao ponto onde não escutarão a verdade. Veja, chegar até esse ponto de não escutar, porque enquanto estão escutando, recordem, esses são os que nos diz ali onde lemos na 369, eles tinham escutado todas essas coisas, mas chegará o momento onde deixarão de escutá-las, porque, vejam, e recordem como explicamos outra noite o assunto de estar selados.
Se um homem ouvia a trombeta do jubileu e rejeitava a aceitar sua liberdade, então o levavam ao poste e com uma argola perfuravam a orelha. A orelha é por onde a pessoa ouve. E a fé vem pelo ouvir. Depois, se ele ouve e rejeita a sua liberdade, então tem que servir ao seu amo denominacional o resto da sua vida. Agora vejam que uma vez que rejeitam a liberdade, e já então, como fizeram lá, faziam lá, que não queriam a liberdade quando era soada essa trombeta e queriam ficar aí na escravidão com esse amo, perfuravam a orelha com uma argola, e aí está nos dizendo que é pela orelha onde ouvimos, escutamos, e a fé como vem pelo ouvir, já chegará o momento onde já não poderão ouvir, ou seja, não poderão obter a misericórdia, não poderão obter a fé de rapto. Enquanto ele está pregando, enquanto ele está falando neste tempo, dizendo e exortando os irmãos que permitam que o Espírito Santo os guie e lhes mostre, e que orem a Deus, que abra o entendimento, e que vejam diante dos seus olhos as promessas que Deus está fazendo e cumprindo neste tempo, como foi prometido pelo precursor e o precursado, e que sejam conscientes que nada do que eles pensavam era, e que todas as interpretações do que eles tinham em sua mente e do que eles pensavam que o mensageiro tinha dito em suas mensagens, não era assim como eles pensavam. Deus pode começar a operar em sua vida e abrir o entendimento, como abriu para muitos irmãos que estão regozijados com esse avivamento que Deus está nos dando neste tempo, nessa preparação para o rapto. Se você se humilhar diante de Deus, como diz ali, se meu povo, vamos ver onde está. Isso está escrito nas Sagradas Escrituras, na dedicação do templo lá. Vamos ver onde está essa porção, que é a Escritura que lemos no domingo, diz... Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 12. O Senhor lhe apareceu de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Agora vejam como as orações podem então chegar à presença de Deus por meio desse novo propiciatório. E, humilhando-se diante de Deus, Deus perdoará esse pecado de incredulidade. Agora vejam que eles ali diz que tinham ouvido tudo isso. Página 369. Eles estiveram em cultos como este e escutaram todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. E ele escreve misericórdia pela última vez. Mas o tinham rejeitado. Rejeitaram a misericórdia de Deus pela última vez. E escreve Elias e Moisés: quem recebe sua mensagem, recebe misericórdia. Agora vejam.
que o irmão Branham sabia que a porta da misericórdia sob a dispensação da graça estava por se fechar. Na página 329, ali, já na oração final do quinto selo, diz: eu creio com todo o meu coração. Ou vamos começar desde Senhor Deus, deste parágrafo. Senhor Deus, Senhor e Deus. Houve uma grande quantidade de mãos levantadas essa noite. Sou seguro que Tu és o mesmo Senhor Jesus, quem operou a expiação faz muitos anos. E agora, ao ver a abertura destes selos e as coisas grandes que estão acontecendo nestes últimos anos, eu creio com todo o meu coração que a porta da misericórdia está começando a se fechar. E estás pronto para viajar para cá, para levantar o teu povo, enquanto ainda há lugar e a porta está aberta. E escreve aí a porta se fechando. Neste outro livro, dos selos, nessa página 329, ele diz ali, para o rapto, diz, levantar seu povo para o rapto. E vejam, continua dizendo, vamos ler um pouquinho mais aí, enquanto ainda há lugar e a porta está aberta, como aconteceu nos dias de Noé. Que essas almas preciosas que habitam no corpo, neste tabernáculo terrestre, o qual algum dia será desfeito, mas suas mãos mortais foram levantadas, porque em seus corações têm convicção e professam que eles creem e querem aceitar teu convite quanto à salvação. Agora, em vista deste livro selado que nos foi aberto, Senhor, nesta noite, dê uma vestimenta da justiça. Ele escreve corpo teofânico de Jesus Cristo e veste sua alma, e ele escreve com a teofania, para que possam se levantar diante de ti naquele dia que está à mão. Vejam que aí pela palavra falada desse profeta, vejam como foi com os filhos da irmã Hatchwright. Mas aqui estamos falando agora, neste momento do povo, em que, neste tempo final, recebeu a mensagem. E estamos falando do povo, do grupo do irmão Branham. Porque, para nossos familiares, todos os crentes, neste tempo final, Deus nos dará todos os que amamos e os que nos amam. Ou seja, que nossa herança, parte da nossa herança está composta também dos nossos familiares e, assim como foi dado a irmã Hatchwright, seus filhos, também ele nos dará nossos familiares. Mas estamos falando aqui deste grupo que é a família espiritual, a qual é maior do que a terrena. E como os amamos, vejam, Deus estende seu amor através do seu instrumento e fala, e ainda os pressiona. Note que ele disse, em um lugar onde ele fala de que se pudesse, vamos ver, onde é que se encontra essa parte? Na 377 do livro dos selos, onde nos diz, e aqui estamos completamente às portas. Isso me faz tremer. Senhor, o que eu devo fazer? O que mais posso fazer? Agora vamos ler um pouquinho antes, porque vejam,
Desde a 376 embaixo diz: enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Assim diz. Depois continuou com a parábola da figueira. Ali se deteve com o sexto selo. Não entrou no sétimo. Falou do primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e sexto, e ali se deteve. E daí em diante continuou com as parábolas. Disse: essas coisas serão. Estava dando respostas às suas três perguntas. Quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? E acontece que este sexto selo foi o fim do mundo. E desenha uma estrela de Davi e escreve: o sexto selo é igual ao fim do mundo. O que é o fim do mundo? Qual é o sinal do fim do mundo? Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias. Depois, quando o sétimo anjo tocou a trombeta, levantou as mãos e jurou pelo que vive para sempre que o tempo não será mais. A terra estava dando a luz a uma terra nova. Tudo termina ali. E aqui estamos completamente às portas. Isso me faz tremer. Deve fazer tremer a todo ser humano. Senhor, o que eu devo fazer? O que mais posso fazer? Depois, ao pensar naquele lugar, ele escreve sexta dimensão, ou seja, ao pensar nas bênçãos que Deus tem, se a pessoa partir, pois vai ali descansar, e se permanece vivo, essas teofanias virão e nos transformarão, ou seja, todas essas bênçãos contidas naquele e aqueles que estão sendo preparados para o rapto. E diz, e depois de ter visto essas pessoas tão preciosas, eu podia ver meu próprio corpo lá sobre a cama e disse: ó Senhor, não posso passar isso despercebido, tem que chegar aqui, eu devo forçá-los, deveria tirá-los da congregação e forçá-los, mas irmão, a pessoa não pode fazer isso. As próprias Escrituras dizem: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. João 6,44. Mas esta é a consolação. Tudo que o Pai me dá, tudo que o Pai me dá virá a mim, e ao que a mim vem, não o coloco, não o lanço fora. João 6,37. Todo aquele que vier neste tempo final, humilhado diante de Deus e arrependido de todo o coração, Deus não o lançará fora. O melhor será como esse filho, esse filho pródigo. Vejam da Escritura onde nos diz. Isso está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15. Vejam, desde o versículo 25 diz: o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, porque já o tinha recebido. Veja, no versículo 23 diz: trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu e a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os seus bens com meretrizes,
tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. E estava perdido e foi achado. Vejam a misericórdia de Deus por um filho. Diz que quando se extravia uma, não deixe as 99 e vai a buscar por todos os lugares essa ovelha extraviada, perdida. Vejam, é o que Deus esteve nos mostrando neste tempo final e mais nestes dias nos mostrou de que há tempo para essa ovelha perdida, há tempo para esse grupo do nosso irmão Branham, o qual, quando já esse grupo entrar, já aí verão bater então a porta e não poderá se abrir, porque ele abre e ninguém fecha. A porta da dispensação do reino, a porta da era da pedra angular. Mas também ele fechará essa porta e ninguém poderá abrir. E virão bater na porta. E a porta é Cristo, o ungido, o Messias, em sua segunda vinda. Verão bater no véu de carne, a clamar, a gritar, a chorar por misericórdia, como fez aquela irmã, aquela jovem de 22 anos, que depois, buscando o profeta para bater a porta, para encontrar misericórdia através do irmão Branham, não encontrou. Já não houve tempo. E ali ainda estava ele no trono de intercessão, fazendo intercessão por todo pecador que o recebia como seu Salvador. Agora, se ali não houve oportunidade para essa pessoa, quanto mais agora, que ele vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação e para juízo às nações. Mas para os filhos de Deus, há misericórdia. Quanto mais neste tempo. E na página 328, vejam ali, já para ir terminando, vejam, nos diz, se as pessoas... Aí nos fala do que aí ele fez em sua primeira vinda, mas quero chegar a um ponto aqui. Veja, se a pessoa ou pessoas que desejam isso estão presentes e querem aceitar sobre a base da sua fé no sangue derramado, o qual Deus teve que derramar para você e sofreu mais do que qualquer mortal, porque nenhum mortal podia sofrer dessa maneira, até chegar ao ponto onde sua própria agonia fez separar a água do seu sangue nas próprias veias. Antes de chegar ao Calvário, seu corpo suou gotas de sangue, porque seu coração estava angustiado ao ver o que tinha pela frente. Ele sabia que ia ser um caminho muito duro, muito difícil. Mas vejam, diz, pode ter rejeitado esse dever. Irmão, eu podia ter rejeitado o que ele me encomendou. Mas voluntariamente fez por você e por mim. E eu voluntariamente o faço por você. E como vai rejeitar? Ele diz, e é possível que você possa rejeitar tão sem igual amor? Vejam, isso foi em sua primeira vinda. E também, isso é em sua segunda vinda, porque estamos na era do amor divino. E será a grande vitória no amor divino. Portanto, o amor divino está sendo expressado também para todo aquele que recebe a mensagem de Moisés e Elias, o qual estaria recebendo misericórdia, a misericórdia de Deus por última vez. Pude ter rejeitado e não fiz, mas que voluntariamente o fiz por você. Assento de misericórdia. Esse é o tema.
que tivemos nesta pequena conversa, nesta ocasião. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Deus. E que Deus abençoe nosso irmão Miguel Bermúdez Marim, o mantenha são, o mantenha forte e o ajude neste tempo final a continuar sendo de grande bênção para todo o povo de Deus e continue Deus, por meio dele, confirmando na fé em todos os lugares onde vai e também nas transmissões que são feitas, onde ele tem também participação e também tem atividades aos sábados e todos os dias onde esse ministério de apóstolo estiver atuando, que Deus continue engrandecendo esse ministério a favor da Igreja do Senhor. Cobramos sempre com nossas orações ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus os abençoe grandemente a todos neste dia de hoje, terça-feira, 24 de outubro deste ano 2023. Assento de misericórdia. Foi o tema que tivemos nesta ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos.